porque o problema não é dinheiro, é competência, é governar para o povo e não para os amigos empresários. Hoje, gostaria de trazer à população de Ilhéus a reflexão sobre o poder executivo, sobre a importância de um governo municipal que tenha um prefeito que esteja realmente preocupado com o desenvolvimento da cidade e com a qualidade de vida dos nossos cidadãos, que administre o dinheiro público em benefício de todos, e não para favorecimento dos amigos, um grupinho especial que está cada vez mais rico, enquanto o pobre cada vez fica mais pobre. Muitas são as denúncias que já fiz nesse plenário, inclusive protocolados nos órgãos de controle. Várias são as ações judiciais que já ingressei contra o município, contra a Embasa, contra as empresas de ônibus, mas os processos, infelizmente, se arrastam na famigerada morosidade do judiciário de Ilhéus. Sabemos que investigações e processos são demorados, dependem de comprovar a materialidade, as quais, principalmente em caso de corrupção, não são nada fáceis de se apurar. E mesmo quando se consegue, uma ala do judiciário trata até de anular a sentença condenatória, transformando o condenado em corrupção em descondenado, conforme muitos já sabem. Isto posto, aqui em Ilhéus temos uma problemática de que a conta do orçamento simplesmente não fecha, vereador Augustão. Quando você olha para a cidade, vou explicar. A arrecadação do município de Ilhéus, vereador César Porto, vem em constante crescimento. Em consulta ao sistema SIGA-TCM, não sei se o nobre colega Éder Júnior sabe acessar o sistema SIGA, mas o índice de saldo de arrecadação atingiu o valor de R$ 800.674.066,08. 800 milhões, vereador Gustavo. Não é à toa que o orçamento aprovado para esse ano foi na ordem de 780 milhões de reais. Em 2022, foram 622 milhões. Veja que nos cofres do município tem entrado constante excesso de arrecadação. E é nesse ponto que a conta não fecha. Mas quando você olha para a cidade e procura onde esses milhões estão investidos, a gente não encontra. No entanto, quando você olha para o valor dos contratos com as empresas campeãs em ganhar licitações no município, aí a coisa muda de figura. O contrato que a empresa Supernutri, por exemplo, para fornecimento de merenda escolar assinado no ano passado, chancelado pela secretária de Saúde, vereador Augustão, de Educação, vamos pegar ela aí, vereador Augustão, foi na ordem de mais de 7 milhões de reais. Mas recebo o tempo todo reclamação por parte de pais de alunos de que vira e mexe falta merenda na escola. Bem como reclamam da qualidade da merenda quando tem. Continua aquele achocolatado, aquele suco de caixinha e o biscoito recheado, vereador Gustavo. Ainda continua essa mesma prática. Essa Supernutri é quem vem ganhando todas as licitações para fornecimento de alimento no município desde 2018, vereador Gustavo. Não sei o que acontece aqui no município, que são sempre as mesmas empresas ganhando o pregão. E de lá para cá, essa empresa Supernutri já levou dos cofres da cidade para fornecimento de alimentos, vereador Abraão, a quantia de mais de 35 milhões de reais, vereador Gustavo. 35 milhões de reais com fornecimento de alimentação. Para alimentar quem? Os alunos da rede pública ou o bolso de algum apaliguado do governo municipal? Aí eu pergunto aos pais e mães dos alunos da rede municipal de ensino de Ilhéus, a merenda que seus filhos comem na escola, isso quando tem a qualidade de mais de 10 milhões de reais? Pergunta às famílias em estado de vulnerabilidade social, quando vocês vão ao CRAS, sempre tem cesta básica? Ou a resposta é sempre, volte outro dia, que ainda não chegou. Mas tem vereador que recebe, vereador Cláudio, todo mês um caminhão de cesta básica para distribuir na região do Salobrinho e Banco da Vitória, vereador Augustão. Pois é, mas a empresa está faturando milhões dos cofres públicos.
Isso chega a ser uma afronta ao nosso povo. Só desse último contrato de mais de 7 milhões, a empresa já recebeu, segundo o SIGA TCM, mais de 3 milhões de reais, vereador Gustavo. E recebi ontem mensagem em minhas redes sociais de que há colégio sem merenda escolar. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas é o retrato de um governo que administra para os amigos e não para o povo. 3 milhões de reais e nem iniciou praticamente as aulas. Percebam, o nosso município está repleto de problemas, e não são poucos. Prédios públicos caindo aos pedaços, escolas recém-reformadas desabando, postos recém-reformados em estado insalubre, ruas completamente esburacadas. O atendimento aos pacientes da cidade é um verdadeiro martírio. Já falei aqui que a Secretaria de Saúde já tem depositado mais de 200 mil reais para transferir um paciente, simplesmente não cumpre a sentença que determinou a transferência, enfim. Aí você tem as empresas contratadas na base dos 51 milhões para uma, 35 milhões para outra, 42 milhões para outra, que é o caso da CTA Empreendimentos. Mas o que você observa na cidade é uma ampliação dos problemas, ou seja, a conta não fecha, gente. Enfim, o prefeito todo ano pega em seu governo mais de 800 milhões de reais, inclusive foi dito aqui que as contas estão equilibradas. Mas o problema é que você não consegue perceber esse dinheiro investido na cidade. Você não vê o dinheiro circulando na cidade. Essa é a grande realidade. A história desse governo é assim. 780 milhões nas contas e prédio público caindo aos pedaços. 780 milhões nas contas e os postos sem a mínima estrutura para atendimento. Falta tudo. 780 milhões chegam nas contas da prefeitura e falta professores para começar o ano letivo regularmente. É o retrato da ineficiência desse governo. Continuo. São 780 milhões de reais nas contas e as ruas completamente esburacadas, alagando em 5 minutos de chuva. São 780 milhões de reais nas contas e os pontos turísticos abandonados. Enfim, a verdade é que a conta não fecha. Arrecadação milionária e aumentando todo ano e a cidade completamente abandonada. Disseram aqui que a cidade está precisando de aporte milionário. Senhores, daqui mais uns anos estaremos com arrecadação bilionária e vai ser a mesma ladainha. Porque o problema não é dinheiro, é competência. É governar para o povo e não para os amigos empresários. Nós que participamos da vida pública sabemos que os problemas são muitos, realmente. São muitos. Mas em Ilhéus é inconcebível o estado desastroso dessa administração. Está tudo abandonado. Aí, para enganar, faz a apresentação do projeto, 8 anos de governo e agora esse ano, depois que viralizou o vídeo do Kaique nas redes sociais, faz uma apresentação de um projeto que a licitação está em aberto, até assinar o contrato, ordem de serviço, etc. Ordem de serviço, já acabou o mandato e é só enrolação para enganar o povo. Outra tática desse governo é logo após as pinturas de R$1 milhão, faz foto e vídeo e joga nas redes sociais para também enganar a população, como foi o caso do IME, por exemplo. Sem falar das obras que não terminaram, como o caso do posto de saúde no Vilela e no Banco da Vitória, um prejuízo que ultrapassa os R$100 milhões se observar o custo-benefício dessas pseudo-reformas. O estado em que se encontra a nossa cidade é resultado da incompetência desse governo, que não consegue nem contratar tempestivamente os professores para início regular das aulas. E não é falta de dinheiro, como vimos, é falta de competência mesmo. Mas felizmente estamos em ano eleitoral, vereador Gustavo. Diferente de uma ação judicial, de uma investigação policial, a eleição é fatal. Basta votar certo que acaba a farra e o atraso do nosso município. Esse é o momento. Agora é a hora de dar um basta nessa situação de abandono de nossa cidade. Pois, como falei no início, a gente denuncia, faz representações, entramos com ações, mas isso nem sempre resolve o tempo. Há tempo. O judiciário é moroso, mas o voto não. Para concluir, portanto, teremos a oportunidade esse ano de mudar essa realidade que vivenciamos em nossa cidade, de mudar os rumos de nossa cidade e fazer com que esses mais de 700 milhões de arrecadação sejam revestidos para a nossa cidade, que a gente ande pelas ruas e consiga enxergar que esse dinheiro está sendo aplicado para o bem do povo de Ilhéus. Então fica aqui o meu registro e estamos investigando essa Supernutri, inclusive já está na Polícia Federal e no Ministério Público Federal. A secretária terá que explicar aonde foram investidos esses milhões com compra de merenda escolar.